Estamos aí? Graças a Deus. Então, bem-vindos sejam todos, a graça e a paz, que o Espírito Santo de Deus encha vocês de todo amor, de toda alegria, de toda a graça do nosso Deus, pois Ele é maravilhoso, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e sem Ele nada podemos fazer. Amém? Esse é o Deus da graça, o Deus que tudo pode, que tudo vê, e que tem feito cada um de nós andar em caminhos, amém? Verdejantes, amém? Deixa eu mandar a graça e a paz aí para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que têm nos acompanhado, têm enchido todo o coração de graça, de amor. Sejam todos aí abraçados, né? Pelo Espírito Santo, todos os nossos irmãos aqui da cidade de Sobradinho, na Bahia, aí os nossos irmãos também pelo o mundo aí afora, né, que tem nos assistido, os nossos irmãos aí pregador da graça de Deus também, que o Espírito Santo de Deus encha vocês de todo amor, de toda paz, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, amém? Também mandar graça e paz também para os irmãos que nos assistem lá em Santa Rita, ali na Tapera, no Roçado, na Caatinguinha, na Agrovila Maçangano, Petrolina, enfim, em todos os lugares, né? Que tem aí acompanhado o Ministério Nova Sião. Antes que eu fale o tema aqui, irmãos, deixa eu só lembrar vocês aí, você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, Ministério Nova Sião, se inscreva no nosso canal, assista aos nossos vídeos, curtam, pois você está fazendo com que o Evangelho se propague, amém? Porque o nome de Jesus, ele já é famoso e nunca vai deixar de ser, amém? Geração vai, geração vem, e o nome de Cristo vai permanecer firme e forte, amém? Graças a Deus. Então, se inscreva lá, adicione também, mande a sua solicitação de amizade no Facebook, no meu Facebook, José dos Santos Ferreira Santos, vai aparecer lá quando você encontrar, amém? Para que você também acompanhe cada um de nós aí que tem feito esse trabalho tão maravilhoso que é pregar a graça de Deus, amém? Então, vamos aqui fazer uma confissão de fé, amém? Vamos ler aqui. Deixa eu dizer para vocês aqui, o tema da nossa live de hoje é as, as manobras da religião, amém? Essa é o tema da nossa live de hoje, as manobras da religião. E nós vamos ler aí Jeremias no capítulo 5, amém? Do versículo 26 ao 31, amém? Vamos aqui entender estes mistérios, né, do nosso Deus. Então, antes que a gente inicie aqui a leitura, vamos agradecer a Ele. Senhor Deus e maravilhoso Jesus, em Teu nome, ó Pai, nós rendemos graça, pois sabemos que sem o Senhor nada é possível. E neste momento, ó Deus, diante do Teu Espírito que em cada um de nós habita, eu te peço, ó Deus, sabedoria neste momento, entendimento sobre a Tua palavra. E peço, ó Deus, que o Senhor use a minha boca para que assim eu profira a Tua palavra e cada um que esteja, meu Pai, aqui presente ou do outro lado nos assistindo, ó Deus, ou me assistindo hoje ou depois, que o Senhor abra o coração e o entendimento desta pessoa também, para que assim ele alcance, ó Deus, de Ti os olhos iluminados, para que possa compreender o Teu Evangelho, para que ele não misture, ó Deus, as coisas, para que ele saiba discernir o que é graça e o que é lei. Isso é o que nós te pedimos neste momento, em nome de Cristo ressuscitado. Quem crer, diga amém.
assim seja. Amém? Então, abra aí a tua Bíblia, você que já abriu, Jeremias no capítulo 5, no versículo 26. Amém? Vamos lá, a leitura. Porque impôs se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acampam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Amém? Vamos entender aqui este versículo maravilhoso. O sistema, irmão, religioso é terrível. Amém? Essas palavras aqui de Jeremias, né, o profeta, disse que aqueles andam, né, aqueles que se sentem os maiorais, os tais, andam procurando, né, espiando aqueles que andam corretamente com a palavra, para que andem em liberdade, não é a liberdade que há em Cristo Jesus, mas com libertinagem. E só que nesta passagem aqui, ele está dizendo que aqueles homens, né, andavam desta forma. Vamos ler de novo. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Está vendo? Ímpios se acham entre o meu povo. Por que o ímpio? Porque o ímpio, irmão, uma pessoa ímpia é uma pessoa sem misericórdia. Amém? Anda espiando o trabalho dos outros e ali impõe muitas coisas aos irmãos, querendo fazer deles presas fáceis, presa essa que prende as pessoas. Só que o Espírito Santo de Deus, irmão, vem sobre nós para quê? Para nos encher de todo o amor, de toda a graça do nosso Deus, o entendimento do Espírito sobre nós é excelente para que a gente viva em perfeita comunhão para com Deus. Amém? Ao 27 ele diz: como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Olha só, irmãos, isso é terrível e é o que tem acontecido nos dias de hoje. Amém? Hoje, o evangelho, amém? Digo o evangelho que eles pregam, lei, virou meio de comércio. Tudo hoje, todas essas coisas, como falei para você, que o tema é as manobras da religião. Por quê? Porque tornaram espaços com placa, colocaram o nome e ali dizem eles que é a casa de Deus. E então, para que você seja uma pessoa de Deus, segundo a religião, primeiro você tem que aceitar a Jesus, amém? Depois você tem que se batizar nas águas. Aí começa todos aqueles rituais desnecessários, amém? E daqui a pouco a pessoa, em vez de estar bem, ela começa agora a viver uma vida de tormento, uma vida sem tempo nenhum. Por quê? Porque agora ela, como diz, né, a história, aquela pessoa era toda desmantelada e agora ela encontrou-se na religião. Ela diz: não, agora eu passei para crente, né? Muitos dizem: eu passei agora para a lei de crente. E não existe isso, amém? Todos nós já somos de Cristo, amém? Tem aqueles vasos de honra e tem os de desonra também. Mas Deus, ele é poderoso em tudo e todas as coisas. O que é que acontece?
e enche esses lugares, amém? Com muita gente, e aí começa as manobras. Quais são? A pessoa chega lá enfermo, passa um óleo, deixa que o pastor ore. Pronto, agora nós vamos participar de uma campanha, vamos fazer um propósito com Deus. Para quê? Para quê? Para depois todos esses movimentos que estou te falando, gere um lucro. Eles dizem que não, que o lucro que entra ali, o dinheiro que entra, é para mantimento na obra de Deus. Amém? Só que é o contrário. Se é para manter a obra de Deus, então quem é que está fazendo a obra de Deus? Segundo a religião, fazer a obra de Deus é você estar na igreja de segunda a domingo, sem você ter tempo de fazer nada, seguindo uma doutrina de homens, participando de todo tipo de manobras, porque é assim que a religião age. Eles ensinam aos irmãos a andar diferente uns dos outros. Como? Primeiro, veste-se. Amém? Irmãos, veste é algo que não podemos nem entrar nesse assunto. Por quê? Porque cada um se veste como se sente bem. Lógico que você não vai em uma reunião onde se pregue o evangelho de Cristo, eu digo o evangelho da graça de Deus, de qualquer forma, de todo jeito, amém? Mas nada impede que uma mulher vista-se do jeito que ela goste, nada impede que o homem ande da maneira que ele gosta de se vestir, mas aí na religião é diferente. Quando a pessoa diz que vai passar para crente, a primeira coisa que tem que mudar, segundo eles, é as vestes. Não que suas vestes estão inadequada para você ir à casa de Deus. Querido, você é a casa de Deus. Não é a veste que vai te mudar ou vai te afastar de Deus, ou que você não terá uma comunhão com Deus. A comunhão para com Deus do homem não é num pedaço de pão, como muitos pensam que é. Não é num suco de uva, né? Ou muitas vezes não é nem suco de uva, faz ali um kisuke mesmo, daqueles normal, compra no mercado e faz, e ali simboliza, diz que é o sangue de Cristo. Aí eu digo, muitas vezes tem uns abençoados aí que me chamam, né? A mim e aos irmãos pregadores da graça de Deus, de herege. Eu sou herege. Mas tem heresia maior do que você profanar o nome de Jesus, dizendo que Jesus vai morrer, e você tem que participar da morte de Jesus até que ele venha. Quantas vezes Jesus tem que morrer? Quantas vezes é necessário para que você encontre a salvação? Querido, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós já nascemos, amém? Digo nós que nascemos da cruz para frente, nós já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Nós não precisamos participar desses tipos de manobras, por quê? Porque isso sim são heresias, porque você não vai encontrar na Bíblia. Você nunca viu na Bíblia Jesus, né, de Nazaré, para ser bem claro, dando um copo d'água depois que ele orava com os discípulos. Olha Pedro, olha João, toma este copo de água, que agora nós oramos e este copo de água vai lhe purificar. Quer dizer que aquela oração não foi válida, só vale se tomar água? Querido, água só serve para a gente beber, saciar ali a sede, né? E cozinhar e banhar. Mas espiritualmente, querido, não lava a alma, não cura, não purifica ninguém. Amém? Tenha isso em mente. Vou repetir o tema, as manobras da religião. E o pastor ama isso, irmão. Amém? O pastor ama. Ele ama fazer essas coisas. E ainda diz que é para obra de Deus. Amém? Versículo 27. Com uma glória cheia, 28, perdão, engrandece-se, alisam-se e ultrapassam até os
feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Está vendo? Por quê? Por que não julga a causa dos órfãos? Por que não ajuda o necessitado? Porque, irmão, graças a Deus, pastorear, irmão, não é título, é dom. Graças a Deus, o título que aquela pessoa recebe faz dele crescer nele a soberba. E o que acontece? Quando aquela pessoa, segundo eles, né, é ungido a pastorear, a tomar conta de uma igreja, como ele diz agora, você vai tomar conta de uma igreja. E o que é que acontece? Aquela pessoa agora começa a participar das mesmas coisas que é feito ali naquele movimento. Que mesmas coisas são essas? Você agora é ungido a pastor, você agora é autoridade máxima naquele local. Só que Deus, ele não trabalha dessa forma. Amém? O Espírito de Deus, ele é puro, ele é limpo. Deus não age sobre manobra com ninguém. Amém? Ele é poderoso, irmão, nas nossas vidas. Ele não engana ninguém, jamais. Como sempre tenho dito a vocês, este povo que está aí fora, ensinando a muitos irmãos de maneira errada, amém? Ensinando que os irmãos, para ter comunhão com Deus, precisa passar pela bendita da Santa Ceia dos homens. E o que Jesus fez com os seus discípulos, amém? Foi Páscoa. Jesus não fez Santa Ceia. Ali se chamava de ceia, por quê? Porque a festa ali da Páscoa, amém? Era feita naquele local lá em Israel, para quê? Para que os judeus se alegrassem. E então eles celebravam a Páscoa. Aí trouxeram, né, os homens, né, os líderes religiosos, né, que existe hoje, eles trouxeram a bendita da Santa Ceia. Para quê? Com que propósito? Com que fim? Com o fim, não de que você adquira uma comunhão com Deus, mas quando chegar o dia, né, que geralmente é no segundo domingo do mês, e aí vai, de acordo com cada religioso, cada local tem o dia específico de fazer a bendita Santa Ceia dos homens, aonde só serve para tirar proveito da situação. Não existe essa que o homem, no dia da bendita Santa Ceia dos homens, vai se encher do Espírito Santo, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação. Pelo contrário, vai ter muita heresia. Muitas pessoas achando que está cheio do Espírito Santo, falando em línguas, que eu não sei nem que línguas são essas estranhas. Segundo eles, diz que é a língua dos anjos, mas não é, amém? Porque nenhum deles, sabem interpretar o que diz. Para quê? Para que o outro seja abençoado. Amém? Começa ali a rodar, a gritar de todo jeito, a falar o que quer e não sabe o que é que está dizendo. Amém? E digo mais, desafio qualquer um desse que venha com essa conversa para cima de mim, que ali é o Espírito Santo de Deus que está falando, que ele está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, não se engane e nem engana os outros. Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele não fala conosco em outras línguas. Amém? Ele fala conosco na nossa própria língua. Por quê? Porque foi assim que o Espírito falou com Paulo. Amém? O próprio Cristo falou na língua dele. E qual era a língua de Paulo? Em hebraico. Amém? Então, para de se enganar. Para de gritar, de rodar e dizer que é o Espírito Santo de Deus que ali está falando. Continuando, o 29 agora. Jeremias capítulo 5, versículo 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma
de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. E é verdade. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Como? Com esse tipo de coisa, com esse tipo de ensino. Você incitar as pessoas, os irmãos, ao erro. Amém? Então o que é que você faz? Incita os irmãos ao erro, e ali daqui a pouco aquele irmãozinho, amém? Coitado, não tem nem onde cair morto, e ele começa a ser cobrado. Olha, você está atrasado, você atrasou o seu dízimo. Já tem um tempo que você não traz uma oferta. E ali começa aquela pressão psicológica. Amém? E o que acontece com aquela pessoa? Em vez daquela pessoa se alegrar, em vez dela se sentir bem, confortável com Cristo, ela começa a se entristecer. Ela começa a dizer, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa eu desamparada? Eu nunca tenho nada para oferecer a Deus. E nem precisa, minha irmã. Amém? Deus não precisa que você ofereça nada a Ele. Ele só precisa que você apenas creia. Ele só precisa que você apenas dê crédito e ouvido ao Evangelho genuíno, ao Evangelho da graça, sem manobra, sem copo d'água depois de oração, sem campanha, sem propósito, sem círculos de oração, sem subida a montes, porque eu digo a você que Jesus não está em nenhum lugar desse. Amém? O único lugar que o Espírito está é dentro de você. Aí eu lhe digo que sim, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de vós. Não adianta fazer reuniões e mais reuniões e de busca ao Espírito Santo, busca pela família, busca por isso, porque Deus tudo isso Ele já fez. Antes que você durma ou acorde, Deus já tem preparado tudo para que você viva bem, em perfeita harmonia. Isso é que é entristecer o coração de Deus. É você estar participando dessas coisas. É você estar fazendo esse tipo de manobra. Negando a Jesus. Como negar a Jesus? Dizendo ali quando chegar o bendito, né? Como falou sempre. A bendita Santa Ceia criada pelos homens. Porque você não vai achar o nome Santa Ceia na Bíblia. Você vai encontrar ceia. Amém? E aquela ceia, como disse a vocês, foi feita com os discípulos, com os 12, amém? Não é para que se repita nos dias de hoje, como um abençoado irmão aí, que tem o título de pastor, ele disse, não, mas é como se fosse. O pão é simbolizando o corpo de Cristo, é como se fosse o corpo de Cristo. Querido irmão, você que faz isso, nós não estamos aqui para simbolizar nada, amém? Nem tampouco pegar um pedaço de pão e dizer que ali é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é vidas, amém? O corpo de Cristo é cada um de nós. É por isso que a palavra diz que nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Mas não desta forma. A sua comunhão para com Deus é no Espírito, não é num pedaço de pão. Quer dizer que você só tem aquela comunhão com Deus no segundo domingo do mês. O restante do mês, a comunhão acabou, cessou, não tem mais comunhão. Querido, você não vai deixar de ser abençoado porque você não comeu pão. Você não vai deixar de ser abençoado porque você esqueceu de orar para dormir. Você não vai deixar de ser abençoado porque você não devolveu ali 10% do que é teu. Você não vai deixar de ser abençoado porque você deixou de cumprir o voto que você fez com o pastor, não foi com Deus, amém? Que Deus não precisa do seu dinheiro, amém? Ele é poderosíssimo, riquíssimo, dono de tudo e de todas as coisas. Você não vai deixar de ter comunhão com Deus porque você faltou o culto de domingo de manhã. Você não vai perder a sua comunhão com Deus porque você deixou ali de cumprir algo que foi mandado pelo pastor. Amém? A sua comunhão com Deus é no Espírito. Amém? Não é com o homem. É por isso que este Evangelho da Graça, a qual nós pregamos, homem aqui ele não tem vez. Por que o homem não tem vez? Porque nós não pregamos a nós mesmos e nem para agradar a homens.
nós pregamos para agradar a Deus. Doa no coração de quem doer. Amém? Versículo 31. Os profetas profetizam fraudemente. O que é profetizar fraudemente? Mentira, com enganos. Olha, Deus mandou te dizer isso. Olha, Deus mandou te dizer aquilo. Olha, Deus está dizendo que você, jovem, vai casar com fulano. Tal dia, Deus mandou te dizer que você vai ganhar um carro. Mentira, irmão. Deus, ele não manda esse tipo de recado para homens nenhum. E fica um monte de abençoados, um monte de irmãos enganados, achando que Deus está usando aquela pessoa para falar com ele. Não, mas Deus usou o irmão José para falar comigo. Deus não mandou lhe dizer nada. O que eu estou te dizendo aqui na palavra é simplesmente o que esses homens fazem hoje, enganar as pessoas em nome de Deus. É isso que muitos pastores fazem, é enganar, porque são também mandados. Amém? Muitos têm até o conhecimento da palavra, do evangelho da graça, mas porém não pregam porque tem medo de perder a boca, né? De perder o peitinho de leite. Por quê? Porque tira proveito da situação também. Digo logo, para ser mais claro, não tem coragem de trabalhar. Amém? Não é todos, que tem alguns aí que têm o título de pastores que trabalham. Amém? Mas tem uns que são uns carrapatos, terrível, sugadores, morcegos sugadores de sangue, de vidas. Vive através do suor dos outros, isso é triste. Amém? Continuando 31. Os profetas profetizam fraudemente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja, e que fareis no fim disso. Está vendo? Jesus diz que o povo gosta desse tipo de movimento. E o que ele fará no fim disso? Só a misericórdia de Deus. Porque, irmão, Deus é maravilhoso. Deus não quer que você ande com medo dele. Deus não quer que você faça sacrifício de tolo. Isso jamais. Amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. 3. Amém? Mateus capítulo 3, no versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Olha só. Amém. Glória a Deus. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 11. Nós estávamos falando disso aqui neste instante. Olha só o que dizia Jesus de Nazaré aqui, ó. Eu, em verdade, aqui, ainda no tempo da lei, né? Isso aqui são palavras de João. Ele diz, eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí tem muitos irmãos que diz assim, não, mas está escrito, Jesus se batizou, está lá, sim. Agora eu lhe pergunto, lhe faço essa pergunta, por que Jesus se batizou? Sabe por que Jesus se batizou? Porque ele veio primeiro, ele veio para cumprir a lei. Segundo, Jesus era um judeu, e isso era ritual, amém? Isso pertencia à lei de Moisés. Porque João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. Amém? E então, para que o caminho fosse preparado, tinha que se cumprir essas coisas. João Batista batizava com água, mas após ele viria quem? Jesus de Nazaré. E ali ele era batizado no Espírito. Amém? Como todos nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Amém?
Nós não somos batizados, como muitos pensam, e faz reunião de busca pelo Espírito Santo, e se batiza nas águas, e busca pelo irmão, e busca pelo filho. É uma busca incessante. Aí eu lhe pergunto, quantas vezes você não tem orado, buscado, pedido a Deus para te encher do Espírito Santo? E quantas vezes você já deixou de ser cheio? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Não se busca aquele que está dentro de si. Isso é uma questão de crer. É somente crer. Não existe reunião de busca do Espírito Santo para que você fale em línguas estranhas. Quer falar em línguas estranhas? Procura uma instituição dessa daí, amém? E faz um curso de inglês, de espanhol, de francês. Não importa a língua que você queira falar. Amém? Mas esta mentira terrível que andam ensinando as pessoas que elas têm que ser batizadas no Espírito Santo, irmão, isso é um engano. Você já é batizado no Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Diga glória a Deus. Vamos confirmar essa palavra para você ver que você é batizado no Espírito, que você já tem o Espírito Santo de Deus. Romanos no capítulo 6, amém? No versículo 3, olha só. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Está vendo? Paulo dizendo aqui, lá em Roma, com eles lá. Irmãos romanos, será que vocês não entendem, não compreendem que todos nós que aqui estamos neste momento, nós não participamos mais do batismo de João Batista? Penso eu que Paulo dizia assim para eles, né? Todos nós que aqui estamos neste momento, nós fomos batizados na morte de Cristo. E muitos ficam achando que você tem que tomar um mergulho aqui no Rio São Francisco, né? Para remissão dos pecados. Aí eu lhe pergunto, qual remissão de pecado? Qual o pecado que você tinha que ser remido? Primeiro, nenhum de nós que estamos nessa geração aqui, nós participamos do feito da cruz, então nós já estamos fora, que nós não vimos Jesus ser crucificado, e nem também participamos da transgressão daquele povo, e nem do pecado que eles obtinham. Já estamos fora. Segundo, que nem eu nem você, João Batista, não batizou nenhum de nós. Ah não, mas o meu pastor me batizou, já marcou, lhe dá logo, primeiro quando você se batiza, né? Lhe dá logo a carteirinha do batismo. Aqui, ó, você agora vai receber o registro que você se batizou. Aí muitos pegam, né? Quando vai ser batizado, o que é que fazem? Faz ali um bolo, outros levam um refrigerante. Diz que ali vai ser uma festa, porque o céu está em festa. Porque você agora é de Jesus. E antes era de quem? Me diga, uma pessoa antes era de quem? Se ela não tinha Jesus, vivia sem Deus no mundo, ela era de quem? Aí tem uns que dizem do diabo. Não, ela é de Deus. O diabo, o homem, irmão, não tem nada. Amém? Não existe ser como diabo. Existe criatura com ações do diabo. Amém? É isso que existe, mas as pessoas acham que o Satanás, como muitos chamam aí, né? Penso que é espírito. É um espírito igual a Deus. Não, mas está escrito na Bíblia que existe o bem e o mal, e sempre vai existir. Senão nós voltamos lá no primeiro homicídio, e eu lhe pergunto, quem foi o diabo que matou Abel? Será que desceu um espírito ali? Será que era a serpente que estava lá no Éden, que entrou em Caim para que ele matasse Abel? Ou simplesmente o que tinha dentro dele, o desejo do coração dele? É igual o que acontece hoje. É o que está dentro de você, o seu lado mau, o seu lado cruel. Este lado cruel seu é que é o diabo. Não é espírito que simplesmente, como diz meu irmão Deraldino, né? Que simplesmente o espírito veio, entrou dentro de você, caiu do céu. Não existe isso. Amém?
É só falta de compreensão, é só falta de entendimento. Pedir a Deus entendimento para que você tenha os olhos iluminados. Amém? Hebreus, abra aí, nós já estamos perto aqui de encerrar. Amém? Hebreus capítulo 9. Amém? Hebreus capítulo 9, quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Hebreus 9. Deixa o irmão tomar uma água aqui. Amém. Hebreus capítulo 9, no versículo 9 e 10. Olha só que coisa maravilhosa. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Está vendo? Olha só o que é que acontece. E é verdade. Aquele que o faz, aquele que oferece dons, como sempre nós temos visto, você tem aí acompanhado também, né? Sempre nós temos visto homens ungindo mulher para missionárias, para mulheres presbíteras, homens, e aí vai. E aquele que o faz, esse tipo de manobra, não tem eficácia nenhuma. Por que não tem? Porque ele faz da sua própria vontade. Por quê? Porque o fim disso é o lucro, o proveito da situação. E outra, aí os irmãos gostam, amém? Muitos irmãos amam. Ah, não, mas eu sou o presbítero da igreja A, eu sou a missionária da igreja B. O outro diz, não, eu sou o pastor da igreja fulano cicrano. Gente, e Cristo? Pelo que eu sei na palavra, até onde vai, Deus é quem é o grande eu sou, não é isso? Quando Moisés estava lá naquela sarça ardente, e Moisés disse para Jesus, disse, mas Senhor, o que eu direi àquele povo para que acredite em mim? Como vou replicar a eles e dizer que foi o Senhor que mandou? Ele diz, Moisés, quando perguntar a você, você responderá assim, diga que foi o grande eu sou. Por que Jesus disse isso? Diga que foi o grande eu sou, porque ele era o único, amém? Ele era o único e continua sendo. Era não que eu estou colocando aí no passado, tem que ser no presente. Ele é o único, ele é o grande eu sou. Não existe essa, o irmão José é o pastor, não. Quando eu estou aqui atrás do púlpito, irmão, eu estou na função de um pastor, ministrante do evangelho, amém? Não é o título que faz do homem o que ele é, mas muitos se agarram no título, por quê? Tem muitos aí largando o seu emprego para ser pastor, por quê? Recebe o dom de pastor e ali agora você vai ter uma estadia, né? Você agora é um pastor, vai tomar de conta de certo lugar chamado igreja e você ganhará ali uma ajuda de custo. Aí, abençoado, tu ganha uma miséria de ajuda de custo, deixando de ter todos os benefícios de trabalhar de carteira assinada para viver sofrendo e passando humilhação. Porque uma ajuda de custo de R$2.000, amém? Uma ajuda de custo de R$2.000 é uma miséria para o local onde você está, onde você diz que é o pastor. Quanto o presidente, que o presidente nosso aqui é Cristo, amém? Quanto o presidente da igreja tem milhões na conta dele. E tu sofrendo, dando sangue por esta bênção. Então acorda, irmão. Não existe essa. O grande eu sou é Cristo. Cristo, ele é o cabeça, ele é o dono da igreja.
E a igreja de Cristo não é entre quatro paredes. Aqui não é a igreja de Cristo. Amém? Aqui está, amém? A igreja de Cristo. Como? Pessoas, amém? Quando estamos em menor números, ou digamos em uma pessoa só, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós estamos em maior número, nós somos tidos como igrejas de Cristo. Amém? A igreja de Cristo é vidas, são pessoas. A igreja de Cristo não é um espaço como esse. Amém? Como muitos dizem, olha, irmão, dali para lá, não deixe que ninguém suba, porque aqui o altar do Senhor é santo. Aqui ninguém pisa, porque o altar do Senhor é santo. Então, começando por você. Se você tem o dom de pastor e diz que o altar onde você está é santo, então pode ser que você não é digno de subir lá. Amém? Porque o altar de Deus somos nós. Aqui onde eu estou pisando, o chão, aqui não é o altar de Deus. Amém? Aqui é simplesmente um altar. E não tem, amém, santidade nenhuma em um espaço desse. A santidade que você tem que ter é no Espírito, é em você. Você é que tem que ser, amém? Você é que tem que fazer com que o Espírito Santo de Deus flua dentro de si. Não é o ambiente que você está, porque você ora mais ou que você ora menos, que vai fazer de você um grande homem de Deus. Amém? Tenha isso na sua mente. Versículo 10. Constituindo somente em manjares, em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Está vendo? E foi assim, imposta até o tempo da correção. E chegou a correção. Essa palavra bate ou não bate? Por quê? O que é que eles fazem? Festa para isso, festa daquilo, e é festa de todo tipo de manobras. Mas tudo isso com o fim de quê? De tirar proveito. Não, mas é para que o irmão se alegre. Olha, tal dia vai estar fulano de tal, o presidente da igreja tal vai estar em tal local. Vamos preparar um banquete, vamos preparar uma festa. E então tudo se termina, como está dizendo aqui em Hebreus, né? Capítulo 9, no versículo 10. Constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne. Ah, não, tem sim, tem a justificação da carne. A carne é chefe para isso. Sempre tem que haver uma justificação. Não, mas fulano fez isso por quê? Porque ela estava sendo usada pelo diabo. Não a tranca-rua, o Zé Pilintra, o sete flecha, a pombagira, foi a pombagira que fez aquela pessoa. Não foi não? Irmãos, quem faz todo esse tipo de manobra é o homem. Não existe um espírito por esses nomes que te falei aqui agora. Isso só existe lá nos nossos amigos e irmãos, amém? Na mente deles, não real. Isso é uma ficção, algo criado. Como muitos que trabalham, né, nessa linha, aí nessa área do candomblé e outro. Isso são religiões que pessoas se adotaram a isso, não tenho nada contra, amém? Mas isso só existe na mente deles. Para quem crê, mas não existe. Eu vou fazer um feitiço para acabar o casamento do irmão José e da irmã Vera. Que dia você vem buscar minha foto, minha roupa, o que você quiser. Irmão, por quê? Porque isso são coisas criadas da carne, isso não vem do homem, isso não vem de Satanás, do espírito malignos. Isto é a sua própria carne ativada dentro de você, faz com que você viva nenhum engano, achando que o que você está fazendo é real. E termina você acreditando que o que você está fazendo simplesmente é real. Não, mas eu vou fazer um feitiço e eu vou tomar a mulher de fulano para mim. Como tem uns abençoados por aí, né? Alguns irmãos que diz que em 3 dias, se aquela pessoa não voltar para você,
ela deixa de fazer esse trabalho. Irmãos, era tão simples, né? Se a gente tivesse esse poder, disse, não, a partir de hoje, eu não quero mais a esposa que eu tenho, eu vou deixar ela e vou viver com outra. Mas aquela outra é casada, eu quero ela para mim. Eu vou lá fazer esse trabalho, em 3 dias eu vou fazer aquele casal se separar para mim ficar com ela. Isso não existe, irmão. Sabe o que é que acontece? Por que que acontece? Eu vou te explicar, para que você fique com a mente aberta e os olhos atentos. Quando o casamento não vai bem, que já tem em mente tanto o homem como a mulher, um pensa do lado e outro pensa do outro, diz, olha, eu vou deixar fulano, e a outra parte eu também vou me separar. Aí o que é que acontece? Aquela pessoa começa a conversar com as amiguinhas, e aí a amiga já está de olho no marido dela, e diz, estou contando os dias para que ela se separe para mim ficar com o marido dela. Aí procura um ambiente como esse, aí diz, olha, eu quero que você faça um trabalho para fulano deixar cicrano que eu vou casar com ele, que eu já estou também me separando da minha mulher, não gosto mais dela. Acabou. Se você não gosta mais da esposa, né? A esposa gosta de você, não, o que resta? Se separar. Vai viver os dois a pulso, a força? Não vive, né? Então você só vai ter desgosto. Mas não, eu tenho que fazer um trabalho de macumba, eu quero que faça 10. Já disse e repito, isso só acontece, irmão, na vida daqueles que têm a mente fraca, que pensa que aquela pessoa que trabalha com feitiçaria, com bruxaria, com muitos, da forma que entender, que acha que é, isso não existe. Se você achar que eu estou mentindo, vai lá em Gálatas, até você que trabalha nessa área aí, né, que gosta de fazer esses trabalhos, vai lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 18, amém? Ao 23, e aí você vai ver os frutos da carne e o fruto do Espírito. E está dentro, lá está a prostituição, lá está a lascívia, lá está a mentira, está todo tipo de engano, amém? Principalmente um chefe dele, prostituição e feitiçaria. Isso são o quê? Manifestações da carne, amém? Efésios, a gente já vamos encerrar. Efésios no capítulo 5, graças a Deus, capítulo 5, versículo 26 e 27. Quem encontrou, diga amém. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá? Efésios 20, capítulo 5, versículo 26 diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá vendo? Falando ainda do que nós estávamos falando de batismo, né? Deus nos purifica pela lavagem da palavra. Não é pelas águas do rio Jordão como era antes. Não é nas águas do rio São Francisco. Ah não, mas o meu velho homem ficou lá. E foi o pastor fulano de tal e eu tenho até a carteirinha do batismo. Tem pessoas que foi batizado quando bebê na igreja católica nem se lembra, não sabe nem o que aconteceu, amém? E diz, não, e para que, qual a serventia que tem o batismo na igreja católica e qual a serventia que tem o batismo nas águas dos crentes? Quer que eu lhe diga qual o sentido que tem? Nenhum. Primeiro, aquela criança não sabe o que está acontecendo. Segundo, aquele que se batiza nas águas como crente para deixar o velho homem, ele vai continuar sendo a mesma pessoa, porque se ele não mudar a água que ele tomou banho, o batismo não vale de nada. Para ser mais claro, nem o batismo nas águas dos crentes tem nenhuma serventia para o homem, nem tampouco a criança que se batiza na igreja católica. Não tem, nenhum dos dois tem serventia algum. E teve, amém? No tempo de João Batista, porque preparava o caminho do Senhor. E nós não vivemos mais no tempo da lei. Hoje nós vivemos em graça. Nós vivemos um melhor e perfeito pacto. Ou melhor, perfeita aliança. Diga glória a Deus. Amém? Versículo 27. Para
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim, amém? É assim que Cristo nos vê. A igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, irrepreensível. Graças a Deus. E para a gente encerrar, vai lá em Gálatas, olha só, Gálatas capítulo 2, no versículo 21. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Olha só, depois de todas essas coisas, todos esses feitos, todos esses acontecimentos, que muitas vezes nós somos chamados de herege, amém? De vez em quando a gente escuta umas conversinhas dessa daí, vocês são herege, vocês estão tirando o povo de dentro da igreja. Posso eu tirar alguém de dentro de si mesmo, se nós somos a igreja de Cristo? Vocês estão ensinando as pessoas a não devolver o dízimo, nem ofertar na casa de Deus. Irmão, se tu é a casa de Deus, 10% é teu. A tua oferta é tua. Agora eu te digo, se tu tem condições de ajudar alguém com 10% ou mais, procura uma família carente que não tem um emprego, como nesta pandemia estamos vivendo aí um caos. Ajuda, procura alguém lá e ajuda, porque eu digo a você que será melhor para você se sentir bem, para consigo mesmo e com Deus, você ajudando uma pessoa, do que você dando na mão do homem que tem o título de pastor, para ele enviar para o presidente dele, amém? Não é da igreja não, que o seu presidente é Cristo, o seu pastor é Cristo. E eu lhe digo mais, não estou dizendo isso por soberba e nem querendo ser melhor do que ninguém, amém? Mas eu digo para você, que no dia que você precisar da ajuda dessas pessoas, eles são os primeiros a te negar, amém? Eles vão te negar. Você pode ter contribuído o tanto que você fez para ele, você vai ser sempre uma pessoa miserável, desgraçada. Não viva desta forma. Quer ser abençoada? Abençoe o seu próximo. Não é pegando 10% do que é teu, amém? E dando, como falei, para o homem, para ele chegar, meu Deus, está aqui o dízimo da tua serva fiel. Meu Deus, que o Senhor abra os celeiros, abra as portas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre esta vida. Enganação, irmão. Se você não trabalhar, não tem como as portas, as janelas do céu se abrir para você. E não existe essa. O fruto do teu suor é teu. Você não tem nada que tirar 10% para Deus, porque Deus não precisa e não quer. E nem tão pouco a obra deles, como muitos dizem. Não, mas eu faço a obra de Deus. Eu trabalho na obra de Deus, eu tenho direito, sim, de receber, porque eu trabalho na obra. Mentira. Irmão, nós estamos aqui agora precisando de luz para clarear, não é verdade? Se tem alguém que faz a obra de Deus aqui, por favor, peça que a noite se transforme em dia. Tem alguém aqui que possa fazer isso? Não existe, né? Não tem. E quando estiver de dia, tem alguém que possa ter este poder de dizer que o dia se transforme em noite? Ou que os firmamentos da terra, ou que a lua dê a sua claridade, ou que o sol, quando chegar a manhã, dê o seu brilho, e a lua à noite a claridade? Tem essa pessoa com esse poder? Ou que faça separação entre águas e águas? Ou que os peixes e os animais se multipliquem? Tem alguém com esse poder? Não existe. Irmãos, esta manobra de você achar que está fazendo algo para Deus, que está fazendo a obra de Deus, como diz, não, mas eu faço a obra de papai. Não fazemos obra para Deus. Entenda isso. Homem nenhum nesta terra faz a obra de Deus. O que nós fazemos aqui, e nem tão pouco ensinar uns aos outros. Amém? O que eu estou fazendo aqui para com vocês é explanando a verdade. Não porque você não sabe, mas você sabe de toda esta verdade, está aí, gravada dentro de si e na sua consciência.
pois é assim que está escrito, não precisará mais que o homem ensine um ao outro, cada um de vós eu vos escreverei, não com tinta, está vendo? Não com tinta em tábuas de pedra, mas na tábua dos vossos corações, para que nenhum ensine um ao outro. O que eu estou fazendo aqui é explanando, mostrando para você a verdade, não que você não conheça, só está faltando você colocar em prática. Não é fazer a obra de Deus. Pastor nenhum nesta terra faz obra para Deus, mas eles dizem, ele ensina dessa forma. Irmão, temos que fazer a obra de papai. E eles amam, irmão, o que tem de pastor, dando cargo a irmãos, fardos, a irmão que muitas vezes não pode nem estar ali, mas faz um esforço para estar, para fazer algo para o homem, para agradar o homem, não é a Deus. Amém? Eles amam fazer isso. Para quê? Para ter o seu tempo livre. Tal dia é o dia de o irmão fulano de tal abrir a igreja. Tal dia o grupo de senhora vai lavar a igreja. Tal dia vai ser fulano. Tal dia vai ser esse crente. E o dia dele, irmão, completamente folgado. Para ser bem claro, a maioria de muitos pastores religiosos são os folgados, preguiçosos e não gostam de trabalhar, gostam de viver às custas do suor dos irmãos. Essa é a verdade. Pouco me importa se quem tem esse título de pastor não gostou, mas isso é o que você precisa ouvir. Amém? Então, para a gente encerrar, aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, diz: não aniquilo a graça de Deus, porque a justiça provém da lei. Segue-se que Cristo morreu em vão. Está vendo? Eu também digo igual o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Por quê? A lei, irmão, nunca jamais aperfeiçoou a ninguém e nem vai aperfeiçoar. Amém? Jamais. Pelo contrário, a pessoa, quando ele está sobre o efeito da lei, ou está sendo ali julgado pela lei, a sensação dele é de constrangimento. Amém? Não de perfeição, pelo contrário, é de acusação. Você agora está sendo acusado pela lei. Porque muitos ficam aí pensando, né, trazendo aqui por dia de hoje, pensam que a polícia militar ou civil ou qualquer outra que prende. Olha, a polícia prendeu fulano. Não, simplesmente ali o policiamento só fez deter aquela pessoa até a delegacia para que se faça cumprir a lei. Quem prende, quem solta é a lei. É o que diz a lei e não a polícia. Amém? Ele só tira você, só recolhe você do ambiente onde você está ou do que você fez e te leva até uma delegacia. E ali, através dos trâmites da lei, é que você vai ser julgado. Amém? Então, da mesma forma, aqui o apóstolo Paulo dizendo essas coisas, que jamais, irmão, a lei aperfeiçoa alguém. E nós, digo eu e todos aqueles que estão em graça, nós não anulamos a graça de Deus. Nós jamais vamos fazer algo para agradar o homem. Pelo contrário, nós temos que agradar a Deus. O homem, todo tempo vai ser mau, todo tempo vai ser ruim, mas o Espírito Santo de Deus é vivo e eficaz nas nossas vidas. Diga glória a Deus. Está encerrado aqui a nossa live de hoje. Que o Espírito Santo de Deus cuide de cada um de vocês. E outra, continue crendo que Deus pode tudo na sua vida. Não deixe que você seja inflamada com essa conversinha que você tem, porque tem de abençoar a obra de Deus. Se uma obra tem que ser abençoada e a de Deus, tem que começar por você, porque não tem obra mais perfeita que Deus fez do que a sua vida. Antes de você vir a esta terra, Deus já tinha te constituído. Antes de chegar ao ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Diga glória a Deus. Amém? Então, antes de orar para entregar aqui a live, deixa eu lembrar você que amanhã, a partir das 17h30, o Ministério Nova Sião, amém, vai estar aqui louvando a Deus com alegria. E o nosso irmão aí, dispenseiro fiel da palavra de Deus, Deraldino Costa,
vai estar trazendo uma mensagem aí para alegrar o coração de vocês. Não que vocês não tenham a palavra da verdade, porque cada um de vós tem, amém? Mas vamos estar aqui explanando para que você adquira conhecimento e viva com os pés firmes no chão, na graça de Deus, amém? Então, lembrando que a partir das 17h30 nós vamos estar aqui louvando a Deus com alegria e logo após o louvor nós vamos estar aí trazendo a palavra de Deus, amém? E lembre, isso será transmitido ao vivo, amém? O louvor e a pregação, e depois será enviada ao canal lá no YouTube, amém? Como falei no começo da live, você se inscreva lá no nosso canal no YouTube e também mande a sua solicitação de amizade aí para o meu Facebook. Graças a Deus, então vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu sou grato ao Senhor, a Deus, por poder estar ministrando, meu Deus, a tua mensagem maravilhosa e me tornar aqui neste momento um mensageiro da tua palavra, não mensageiro de fazer obras, como o Senhor, meu Pai, é poderoso em nossas vidas, como o Senhor tem feito tudo perfeitamente, pois o Senhor, meu Pai, sabe de que temos necessidade. O Senhor sabe, meu Pai, que nós não precisamos de copo com água depois de oração, nós não precisamos, meu Pai, de suco para ter comunhão contigo, ou um pedaço de pão dizendo que é o teu corpo, pois nós sabemos que o corpo de Cristo, meu Pai, é cada um daquelas vidas que o Senhor preparou moradas e voltou para cada uma delas. Neste momento, ó Deus, eu sou grato a Ti pela minha vida, pela vida dos meus familiares, de toda a minha família, meu Deus, sem exceção, e que o Senhor continue